Buenas, gurizada, tudo bem? Vamos dar aqui segmento, não só segmento, como tentar nos encaminhar para o final da nossa leitura do artigo do Matthews de 1992, tá? Na nossa quinta e última parte. Na penúltima sessão, a nona sessão, ele vai chamar de alguns temas atuais, lembrando que atual significa 92, tá? Essa é uma sessão que não deu para me relacionar tanto, né? Porque ele está falando de atualidade, a minha atualidade hoje é quase 30 anos depois desse momento, mas achei muito interessante que ele levanta coisas que ainda são bastante atuais e sempre é legal enxergar assim isso como um registro histórico, né? Porque afinal de contas ler isso numa perspectiva histórica é também a história da ciência, né? Então ele começa citando o Ennis, em 1979, de 1979, que dá uma sugestão, propõe 6 áreas de preocupação para professores que seriam muito beneficiadas se a gente desse a atenção da filosofia da ciência para essas áreas, né? Ele vai explicar ali, são essas 6 áreas, o método científico, critérios para um pensamento crítico sobre as afirmações empiristas. Aqui estava um momento, né, justamente de crítica ao empiricismo, a estrutura das disciplinas científicas, a explicação em si, né, como um conceito filosófico, o julgamento de valores pela ciência e a racionalidade. Tá? Ele abre, não vou me debruçar muito sobre essas seis áreas de preocupação possíveis, porque o Matthews logo em seguida, estando passado aí já mais de 10 anos em relação a esse N 79, ele vai sugerir 6 tópicos dele, propostos por ele, mais atuais para justamente beneficiar ao colocar sobre uma luz, entre aspas, da filosofia da ciência. São eles: feminismo, construtivismo, ética, metafísica, idealização e racionalidade. Vamos abrir um pouquinho cada um deles. Do feminismo, de novo, assim, né? Eu pertenço a uma organização que tem na qual o feminismo é muito presente, assim, principalmente no campo teórico, muito forte, né? Então achei um pouco pobre essa parte, mas enfim, ele passa muito rápido por cada uma dessas 6 propostas. O que eu achei muito legal de destacar é que ele estabelece que o feminismo propõe um novo tipo de conhecimento, né? Fomenta um novo tipo de conhecimento. Um conhecimento que busca a sua unidade, a unidade do conhecimento em si, combinando a compreensão moral e política à empírica, né? Fazer essa observação de que a observação em si ela é acompanhada de uma moral, de valores morais, de valores políticos, né? Acho que é uma contribuição sugerida por esse autor muito grande que o feminismo traz, principalmente se a gente olhar para uma ótica da filosofia da ciência para o ensino de ciência. E achei muito interessante, assim, mesmo com seus limites, um maluco estadunidense em 1992 falando que era um tema atual e muito central para o ensino de ciências, o feminismo. Achei bacana, assim. Ponto biscoito para ele. Se é que eu posso dar um biscoito sobre feminismo, né? Mas enfim. A segunda seria o construtivismo, né? Que à época, eu não tenho certeza se isso é válido ainda, mas eu acho que não é mais válido. Era a epistemologia dominante entre o ensino de ciências. E ele colocou uma coisa que eu achei muito curiosa aqui, trazida pelo Driver, de 1986, de que existe, ou não sei se o construtivismo superou isso hoje, como eu já falei várias vezes, não manjo muito de construtivismo, mas de que existe uma tensão na essência da prática construtivista, né? Por quê? Por um lado, a prática construtivista busca levar os alunos a construir e atribuir sentido às suas próprias descrições de algo, de um objeto, né? Que é uma dimensão, na minha leitura, individual do saber. Mas também aponta a necessidade de levar os alunos a participarem de uma comunidade científica que possui a sua própria teoria, suas próprias formas de compreensão, que seria para mim, na minha leitura, uma dimensão coletiva, né? Então existia essa tensão assim na interpretação construtivista do ensino de ciências, de que a comunidade científica é importantíssima para o fazer ciência, né?
a comunidade científica é mais constitutiva, na minha opinião, do fazer ciência do que é o fazer ciência constitutivo da comunidade científica, né? Essa dimensão coletiva do fazer ciência é muito característica. Mas o construtivismo vai trabalhar muito numa dimensão individual, né? Então aí tem uma tensão grande, né? E uma crítica que ele faz é que a concepção do conhecimento dentro do construtivismo ainda é muito empiricista, né? Colocando que nós só temos consciência das nossas próprias impressões sensoriais, né? Que nossos sentidos, o conhecimento se dá através dos nossos sentidos que são xuxelentos, que acho que tira um pouco aquele espaço que a gente havia construído até então sobre a importância da idealização, que a gente não acessa o mundo como ele é, enquanto que toda essa ideia de idealização é justamente tentar chegar lá, falando de objetividade, de materialidade, assim, né? E de que o conhecimento, na verdade, ele é um monte de ideias mentais da realidade, né? No geral, a crítica, e não necessariamente a crítica, né, mas a luz filosófica que tem que ser colocada sobre esse tema do construtivismo, é justamente que o locus de conhecimento, onde se dá o conhecimento para ele, é muito dentro do indivíduo, né? E eu me pergunto sobre isso, enfim, queria poder tecer mais comentários. O mínimozinho do que eu sei, por exemplo, de Vygotsky, que é um construtivista também, é que ele colocava tudo na conta da socialização, né? Todo o processo de aprendizagem fazia parte da socialização, o que para mim aparentemente é uma dimensão necessariamente coletiva do saber. Mas enfim, não vou me demorar sobre essa discussão. Terceiro ponto, que seria a ética, terceira proposta, né? Que vai colocar que o ensino ortodoxo de ciências, isso ele está citando o Zeeman, de 1980, precisa ser revisto, porque ele nos traz um materialismo ingênuo, um positivismo primitivo, não apareceu o positivismo ainda porque eu não falei, mas está muito presente no artigo, e uma tecnocracia complacente, né? Que ele até chegou a mencionar um pouco o CTS, Ciência, Tecnologia e Sociedade, que justamente é uma corrente aí que já estava se formando na época dele, e acho que não sei o quão presente é na contemporaneidade, eu tenho estudado bastante ela, um movimento, uma perspectiva que justamente vai tentar atacar essas três frentes, né? Uma perspectiva metafísica, que eu achei a parte mais complexa das proposições dele, não sei se eu vou conseguir fazer jus aqui, mas que a metafísica, e eu não tenho um conhecimento pleno sobre a metafísica, uma discussão. Aqui todas essas proposições são dentro da filosofia, né, gente? Vocês estão ouvindo uma pessoa muito pobre em filosofia da ciência falando, então muito provavelmente minhas interpretações vão ser tão pobres quanto. A metafísica é uma coisa que emerge naturalmente dos objetos da ciência, né? Porque os objetos da ciência são olhados por seres humanos e a metafísica é absolutamente estruturante da gente. Então, aqui ela vai trazer essas questões mais holísticas, assim, né? Da nossa responsabilidade para com a natureza, por exemplo. Poderia fazer livremente aqui uma interpretação falando sobre questões de ecologia, de sustentabilidade, etc. Embora eu odeie esse conceito de sustentabilidade. E principalmente que os grandes debates da ciência, eles trazem problemas metafísicos, né? Não sei se os exemplos cotidianos eles não acabam vulgarizando demais, né? Mas eu poderia pensar questões como, por exemplo, células-tronco, vão trazer discussões metafísicas sobre o que é vida senciente, o que é humano, o que é animal, o que não sei o que. Temas como o aborto, né? Vão trazer também sobre o que é vida, o que é o ser humano, o que é a saúde, o que é o direito, né? Então, são temas que estão muito arraigados na ciência dura, poderia dizer, na biologia. Sempre dentro dessas discussões surge a biologia das coisas, né? Quase sempre, inclusive, de uma maneira muito equivocada. Mas necessariamente a metafísica vem a galope junto, vem montada, vem de mãos dadas, né? Por quê? Porque a metafísica é entranhada nas ciências, né? Aqui eu fiz um parênteses que eu não conhecia, mas parece que existia uma discussão do Darwin com o tal de Parley sobre finalismo e seleção natural. Fiz um parênteses para ir buscar isso em algum momento. E é importante a gente entender, aproveitando para falar já que eu falei de Darwin, que a crença religiosa tem sim um papel histórico muito central, inclusive, nas motivações de grandes cientistas, né? Tem grandes saberes científicos, grandes teorias que explicam o nosso universo, que foram construídas por pessoas tentando provar a existência de Deus, e não refutar a existência de Deus, por exemplo. Foram construídas com base em valores absolutamente católicos, ou, enfim, tem toda a ciência mais ali do Oriente Médio, baseadas no islamismo, enfim.
a metafísica está entranhada na ciência, né? E a ciência, quando a gente for olhar de uma perspectiva histórica, ela evoluiu em diálogo com a metafísica, em dialética até. Eu colocaria da minha parte em dialética com a metafísica, né? Contraposição das ideias. Toda a revolução da ciência, o rolê iluminismo, o surgimento do positivismo é a partir disso, né? Uma dialética, uma contraposição entre o metafísico e o científico metodológico. E ele coloca, isso eu achei também bem contundente, de que ensinar que a ciência fala sozinha, está solta no espaço, está num vácuo onde só existe ela como saber possível, e que ela só evolui na base da sua autocrítica, olhando para si mesmo, discutindo consigo mesmo, é empobrecer a ciência. E isso bateu forte. A idealização, sendo a quinta proposição dele, que, de novo, é um tema muito complexo, né? Acho que é importante outras leituras. Não vence só esse artigo para ter uma plena compreensão do que ele está trazendo. Ele vai colocar que a nossa literatura, isso já foi dito, ela tem eu digo, nossos livros textos, né? Nossos currículos e tal, tem uma postura muito aristotélica, empiricista, em que a idealização é colocada como uma generalização empírica, e a gente já viu que não é assim, né? A idealização, ela necessariamente precisa ir além do que é empírico. Então, o valor que ele bota na idealização é que elas são conquistas históricas, monumentais da cognição humana. A gente ser capaz de fazer isso é evolutivo, é civilizatório, é um desenvolvimento coletivo da capacidade humana de pensar e pensar sobre o mundo e pensar sobre si mesmo. É uma conquista, é um marco forte da nossa identidade que tem que ser estabelecido, tem que ser reconhecido, tem que ser trabalhado, incentivado, né? Por isso a importância da idealização no ensino de ciência. Isso tem que ser comunicado aos estudantes. Por que comunicado aos estudantes? Porque eles não vão chegar na idealização e na importância das idealizações que a ciência fez, seja historicamente, seja as que ela faz atualmente, só com observação, por razões que a gente já viu aqui, né? A observação não é capaz de chegar nessas idealizações. Então, se não tem um professor comunicando isso, no geral, um educando não vai chegar nisso. E aí a gente está perdendo uma grande conquista cognitiva da humanidade. Então é importante lembrar que uma lógica da matéria, ela não necessariamente é a lógica da apresentação dessa matéria, né? A importância dessa idealização. E que os estudantes eles devem saber a que se relacionam essas idealizações. A gente tem que ter sim aquela base observacional, mas uma base, não um pedestal observacional, né? A idealização é muito importante. E por fim a racionalidade, né? Que é uma crítica, eu acho que muita gente faz essa crítica, eu já mudei muito de perspectivas, já fui olhar várias diferentes áreas do conhecimento envolvendo o ensino de ciências, né? Comecei lá no meu TCC trabalhando muito com educação ambiental, que estava muito longe da sociologia, inclusive. Depois fui muito para a sociologia do trabalho, da educação para o trabalho, estudando para uma outra linha de mestrado, e estou aqui em outra linha de mestrado, agora tentando partir dessas linhas, dessas visões sobre ciência, né? E todas elas são críticas à racionalidade, principalmente sobre o papel que a racionalidade teve na elaboração do saber científico, que não é tão pesado na história, na filosofia, na sociologia da ciência quanto geralmente a gente coloca, né? O Kuhn, em 1962, naquele livro da estrutura das revoluções científicas, inclusive, coloca que as transformações científicas dependem muito menos da persuasão racional e muito mais da psicologia popular, né, de uma certa hegemonia, por assim dizer, de percepção, e da morte dos velhos, né, dessa substituição geracional de cientistas e de epistemólogos e de intelectuais, de visionários, né? E para concluir, né, a conclusão, última sessão, 10ª sessão, ele vai concluir que existe sim, o Matthews vai concluir que há uma confluência emergente de temas da história, da filosofia e sociologia da ciência com o ensino de ciências, é o título do artigo, é isso que ele está tentando observar, sintetizar para nós e organizar, e que essa confluência ela nos desenha uma imagem muito mais rica e completa do que a imagem que aparece nos livros que a gente tem hoje, né?
quase 30 anos depois, eu me arrisco a dizer que essa confluência não aconteceu nos nossos livros textos e nos nossos currículos. Talvez muito, muito, muito moderadamente, mas me arrisco a dizer que a gente não partiu. Por isso que eu acho muito louco que eu estou lendo um artigo de 92, citando livros e obras da década de 40 até o início da década de 90, e tô achando que é super atual, assim, essa crítica, super atual, muitas dessas colocações, porque a gente não superou as coisas que ele critica ainda, né? E por fim, aponta para nossa necessidade de adaptar os nossos currículos, coisa que eu acho que não foi feita ainda, e de formar educadores em história, filosofia e sociologia da ciência, coisa que eu acho que é pouco feita. Vou colocar aqui essa crítica, inclusive, dessas três, da santíssima trindade aí das ciências naturais, a química, a física e a biologia. Acho que a biologia é a que mais está atrasada nisso, né? Integralizar aos seus currículos e a formação dos seus educadores a história, a filosofia e a sociologia da ciência. Também, ou talvez até principalmente porque nós somos os que mais sofremos com aquele currículo entupido, mas mal nutrido, né? Que a gente falou, acho que na parte 2. Muito volume de informação, muito volume de conteúdo e muito pouco aprofundamento, muito pouca compreensão verdadeira da epistemologia e até da terminologia de todo esse conteúdo que a gente trabalha, tá? Então é isso, gente. É um artigo. Fiquei muito positivamente impressionado como foi tranquilo de ler. Corre bem, a tradução muito boa, talvez ali com aquele problema que eu falei do bom senso, common sense, mas é uma escrita maravilhosa, uma delicinha para ler. Eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade de ler texto teórico, mas esse foi muito legal. Acho que dá uma perspectiva histórica e aponta coisas que são extremamente atuais para nós e aponta inclusive coisas muito materiais, assim. Eu consigo me ver chegando amanhã na minha aula, inclusive as próximas aulas que eu tenho que fazer tratam exatamente sobre genética, origem da vida, evolução genética. Eu me sinto sendo capaz de pegar muitas das críticas que eu vi nesse artigo e imediatamente começando a integralizar elas na minha praxis docente. Isso para mim denota uma escrita, considerando que a intenção é um trabalho dentro do ensino de ciências, isso denota um autor competente, uma escrita relevante e no geral uma obra com muito mérito. É isso, obrigado, buenas para vocês.